Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabarem eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Vamos celular. Meus irmãos, a parábola de hoje tem um nome. Ela é chamada de a parábola do administrador infiel ou injusto. Quem é esse administrador? É alguém a quem foi dada a autoridade de gerenciar uma propriedade em nome do dono dessa propriedade. Em outras palavras, apesar de ser o gerente e o responsável pelo bom andamento da propriedade, ele é apenas um empregado como os outros, nada mais. E essa parábola fala de dois personagens. O dono da propriedade é Deus. Nós somos os administradores de Deus. Isso significa que se você for um mau filho, não é a seus pais que você deverá responder, mas a Deus. Se você for um mau marido ou esposa má, não é ao seu cônjuge que você deverá responder, mas a Deus diretamente. Se você for um mau pai, uma péssima mãe, não é a seus filhos que você vai responder, mas a Deus. Na parábola, o administrador é um homem desonesto. Ele lucra com os bens alheios. Vejam a reação do proprietário, do dono daquela propriedade, quando soube o que o proprietário estava fazendo. Ele disse: eu te demito, te mando embora e você preste contas dos meus bens. Interessante, porque quando a gente manda alguém embora, a gente não pede para a pessoa prestar contas, né? A gente não fala: bom, primeiro você presta contas aqui, depois te manda embora. A pessoa não vai prestar contas coisa nenhuma. Então aqui Jesus mostra a justiça divina, meus irmãos.
Os nossos pecados, é claro que são perdoados quando nós nos arrependemos. Sempre que você se arrepender, Deus vai te perdoar. Mas para cada mal feito, nós deixamos um rastro de destruição pelo caminho. Então, não é suficiente ser perdoado, é preciso reparar o mal que foi feito. Tem gente que odeia seu irmão e fala lá para Deus: ai Senhor, eu te peço perdão porque eu odeio meu irmão, que vai lá e comunga. Não deveria comungar. A palavra de Deus fala: primeiro você vai se reconciliar com o seu irmão, depois que eu te perdoei, depois você pode receber a comunhão. A gente fala com Deus porque a gente tem vergonha de pedir perdão. Na verdade é essa. Então a gente fala diretamente com Deus. Não basta. Aquele mal que nós fizemos, nós temos que reparar, ou neste mundo ou no outro. São Tomás de Aquino fala que seja nesse mundo, porque no outro você não vai aguentar. A coisa lá é feia, né? Então, se você acha difícil ou vergonhoso, né, reparar o mal feito, imaginem depois da sua morte, é muito pior. O administrador caiu finalmente em si e percebeu que se ele perdesse aquele emprego, a vida dele seria muito dura. A vida dele ali, naquele trabalho, era muito boa. Não precisava fazer grande esforço. Agora, sem esse patrão, ele teria que fazer um trabalho pesado. Ele não estava acostumado a isso. Meus irmãos, escolher uma vida sem Deus é escolher o pior. Escolher a vida sem Deus é escolher uma vida de trabalho duro. Então nunca escolha um caminho sem Deus. Nunca. Não dê um tempo para Deus. Eu estou passando por uma crise emocional, então vou dar um tempo para Deus. Cuidado, é muito perigoso isso. O trabalho que virá depois é muito pior. Então faça isso. Olha, o empregado foi muito esperto. Ele pensou o seguinte: eu não estava dando valor ao que o meu patrão me dava, a vida tranquila que ele me dava. Agora, sem ele, vou ter uma vida pesada. Eu já sei, eu vou consertar o que eu fiz, só para que as coisas voltem a ser como antes. Existe um detalhe muito interessante nessa parábola, e é dificílimo de compreender. Veja o que ele fez. Ele chamou cada um dos fornecedores, né, de quem ele estava devendo, ou daqueles para quem ele vendia os produtos do seu patrão, e perguntou primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Eu devo 100 barris de óleo. Não, você não vai pagar 100, você vai pagar só 50, só metade, né? Depois ele pergunta para o outro: e você, quanto você deve? 100 sacos de trigo. Tá bom, escreva aí 80 e paga 80. O mais impressionante é que o patrão, quando soube disso, ao invés de falar: você, o que está fazendo? Caridade com o meu dinheiro? Né? O patrão falou o quê? Muito bem, né? O patrão elogiou a atitude dele. E ali, na Bíblia, nós lemos, ele elogiou o empregado desonesto. Como pode isso? Já pensaram nisso? Que história que é essa? Né? Essa parábola vem logo depois da parábola do filho pródigo. A primeira coisa que eu preciso entender é isso. O filho pródigo, lembram quando ele pegou os bens do pai e saiu, gastou bastante? Quando ele perdeu tudo, o que lhe passou na cabeça dele? Eu vou voltar à casa do meu pai. Lá eu não passava fome, lá era melhor, né? Que os filhinhos de 30 anos não escutem isso, né? Porque senão eles vão ficar na casa do pai o resto da vida. Mas falando lá, a casa do meu pai era boa, então ele se arrependeu do que fez e voltou. Esse homem também pensou a mesma coisa. Eu largar meu trabalho é fria, né? Só que ao invés dele se arrepender, ele pensou em lucrar
com o dinheiro do patrão. Veja, no primeiro caso nós temos arrependimento, no segundo ele está preocupado em salvar a própria pele. Ambos têm consciência do que perderam com a sua maldade. Então como é que fica a parábola? Na verdade a parábola ela não significa nada, ela não se refere a arrependimento. Não se refere. A parábola do filho pródigo sim, se refere a arrependimento, mas essa não. Porque no versículo 11 fala assim: por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Então essa parábola fala do mau uso do dinheiro. A primeira coisa que nos ensina essa parábola do administrador é que nós não somos donos de coisa alguma na nossa vida, meus irmãos. Você não é dono da sua saúde, você não é dono do seu corpo, você não pode fazer o que quiser com o seu corpo, né? Esbanjar, né, o seu corpo, esbanjar a sua saúde. Você não é dono de nada. A primeira coisa é entender isso. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu soube que deveria dar dízimo do meu salário. E que eu faço desde sempre. E toda vez que eu pego meu dízimo, o meu envelope, eu digo a mim mesmo: eu não sou dono de nada. Se eu tenho, é porque Deus me deu. Então eu não sou dono disso. Como saber se eu sou um bom administrador ou um mau administrador dos bens que Deus me confiou? Pela maneira como você utiliza o seu dinheiro. Eu aprendi uma coisa, que vou falar para você fazer a mesma coisa, que é bom. Aprendi uma coisa que me ajuda muito. Quando eu compro uma camisa nova, por exemplo, um sapato novo, eu vou no meu guarda-roupa, escolho roupas em bom estado, claro. Se eu ganhei, eu tenho que dar alguma coisa para alguém. A matemática é essa. Porque se eu ficar acumulando e acumulando e acumulando, eu vou ficar empobrecendo, eu não vou ficar enriquecendo. Quem acumula fica mais pobre, pobre de vida, pobre de tudo. Então, quando você ganhar alguma coisa nova, ofereça alguma coisa para alguém. Essa é matemática. Se você não fizer isso, você será um mau administrador dos bens que Deus confiou a você. Pessoas que não partilham estão sempre endividadas. Olha a vida da pessoa endividada. Olha a vida da pessoa endividada. Ela vive pensando nela, só nela. Ela não partilha com ninguém, é sempre o dinheiro dela. Essa pessoa vive endividada. Pessoas que só investem dinheiro em si mesmas estão sempre sem dinheiro. É a matemática divina que eu posso fazer. Na matemática humana, não. Quanto mais se guardar, mais você vai ter. Mas não foi isso que Deus nos falou. Na palavra de Deus, no Evangelho, um outro Evangelho, Jesus diz: mas dê generosamente. E na medida em que você der generosamente, Deus também te dará generosamente. É um círculo. Eu dou generosamente, então Deus vai me dar generosamente. É essa a matemática divina. Isso é que é ser esperto nas coisas materiais. Aquele que, ao contrário, pensa ser esperto, retendo tudo para si mesmo, na verdade não é esperto coisíssima nenhuma. É um fracassado. É alguém destinado a mendigar o pão. Quem falou isso foi o administrador aí da nossa parábola. Ele disse: se eu não for esperto com as coisas de Deus, eu vou acabar sendo mendigo. Então nesta parábola Jesus diz: se vocês não sabem usar o seu dinheiro, Deus não vai confiar a vocês bens maiores.
bens maiores. E essa é a lei, meus irmãos, essa é a lei do Evangelho. Saiba usar o seu dinheiro com sabedoria e Deus não vai deixar faltar nada para você. Eu tenho certeza disso, tenho absoluta certeza disso. É simples assim, a matemática divina é desse jeito. Quanto mais você retém, mais pobre, mais miserável fica. Mais miserável fica. Aprenda a dar, aprenda a abrir mão. Eu nunca esqueço de uma paroquiana aqui da nossa paróquia. Ela estava falando que ela e a irmã trabalharam a vida inteira na mesma profissão e foram aposentadas na mesma coisa, com o mesmo valor. Só que uma irmã é desse jeito, ela sabe administrar de acordo com a palavra de Deus o seu dinheiro. E a outra irmã vive guardando para ela, gastando para ela. E a outra irmã falou: de onde você está conseguindo dinheiro? Você ganha a mesma coisa que eu, não tem dívida, eu tenho um monte de dívida, né? Você nunca está precisando pedir dinheiro emprestado. Eu vivo pedindo dinheiro emprestado. Isso foi a senhora que estava me contando. Ela estava falando que ela tem uma relação com os bens materiais desse jeito que eu estou falando para vocês. É assim que funciona a matemática divina. E é isso que diz a parábola de hoje, sobre administrar os bens que Deus nos deu. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,